6. Acossamento irreversível. Siena hospitaleira mantém escrito na porta Camollia, que dá acesso à cidade por meio da Via Cássia, a frase: Siena abre um coração para você mais que esta porta, o que expressa a forma galharda com que ali sempre se recebem os hóspedes e visitantes, caracterizando a nobreza dos seus costumes e a cultura do seu povo. Antiga senhora da Toscana, sempre rival de Florença, a cidade conserva os hábitos das épocas passadas, fazendo lembrar os costumes longobardos e, ulteriormente, os dos cônsules bispos, culminando pela tradição religiosa que constituíam sua mais expressiva glória. Pelas suas ruas ladeirosas e em suas casas de fé, caminharam os pés de Catarina, a monja estática, que contribuiu vigorosamente para a transferência do papado de Avignon para Roma, em 1377, quando Gregório XI, com ela, concordara que, canonizada, se tornaria padroeira da Itália, no presente século, 1939. Por ali também jornadearam outros homens dedicados ao Cristo, no áspero período medieval, entre os quais São Bernardino, que colaborou eficazmente para o engrandecimento do povo na sua devoção à Igreja da época. Alongando-se sobre 3 colinas, acercada por muralhas de mais de 7 quilômetros de extensão, era também considerada a cidade inexpugnável, não fossem as rivalidades internas e as lutas intestinas que a fizeram perder a supremacia e o destaque, nos meados do século XV, até ser incorporada ao Grão-Ducado da Toscana, um século depois. O orgulho nacional encontrava campo para o desdobramento, entrando em disputa nas festas do Palio, que eram corridas de cavalo celebradas na Praça do Campo, em 2 dias distintos. 2 de julho, recordando os milagres da Virgem de Provenzano, e 16 de agosto, em homenagem à Assunção de Maria. A cidade, dividida em contrade, bairros, ainda hoje se apresenta com as cores locais e as próprias insígnias de cada distrito para a grande moça ou largada dos animais, ante um público apaixonado e vibrante, em cuja oportunidade as rivalidades encontram terreno fértil para proliferarem, e o jogo das apostas dos diversos aficionados representa expressivas somas. A festa se inicia pela celebração da missa na capela da praça, e logo depois outra na igreja de Santa Maria, em Provenzano, para onde eram e são conduzidos as bandeiras e o palio que se destina ao vitorioso na corrida. À tarde, faz-se o tradicional cortejo que todos os trajes evocativos, seguidos de músicos e autoridades, palafreneiros e pajens, alcaides, provedores da fazenda pública, capitão da justiça e outros, destacando-se a beleza e o colorido dos que constituem os bairros representados. O fascinante jogo das bandeiras, que destaca a habilidade e a alta acrobacia de cada porta-estandarte, é o ápice da solenidade que precede na Praça do Campo a grande largada. Toda a cidade e pessoas dos arredores acorrem à praça ávidos de prazeres. Naquele verão, a cidade preparava-se com mais entusiasmo para a festa central que lhe fazia reviver as glórias do passado. Nas imediações da Fonte Gaia, alegre, os jovens da cidade debatem as indumentárias e estudam os planos dos festejos, procurando, no entanto, manter em segredo a maior parte dos projetos para surpreenderem os rivais.
As libações alcoólicas atingem estados superlativos, que descambam para as agressões físicas, disputas verbais, de baixas expressões, badernas e anarquias. Outras vezes, os bandos alegres se espalham pela cidade em festas andantes, levando às janelas das bem-amadas as músicas contemporâneas e os sons dos alaúdes, guitarras e pífaros sobre o céu tranquilo e estrelado das noites quentes, alongando-se madrugada adentro para culminarem nos bordéis, onde se vendem ilusões e loucura em taças de perfume. Enquanto empolgado pelas emoções novas do matrimônio, Girolamo, ludibriado pela opulência transitória, compartia alegrias e sorriso no lar. Marcado, no entanto, por caráter venal e impetuoso, acostumado a sensações fortes, dificilmente poderia libertar-se do jogo dos hábitos longamente arraigados que lhe constituíam uma segunda natureza. Além disso, por mais frio e calculista que fosse, carregava o fardo da culpa a dormir nos tecidos sensíveis da memória inconsciente, aguardando o despertar que não tardaria. A princípio, nos 2 primeiros anos do matrimônio, passava contínuos períodos com a esposa em Siena, no palácio dos sogros, principalmente na ocasião das festas na cidade. A presença espiritual do duque, que a seu turno se comprazia em processo violento de obsessão constrangedora sobre a assunta desencarnada, criava uma atmosfera psíquica densa na herdade, cujos efeitos paulatinamente se avolumavam na psicosfera do homicida Sandeu. Apesar da abnegação da esposa Beatriz, os devores administrativos na casa, o moço dissoluto não podia adaptar-se demoradamente à vida doméstica, onde não conseguia encontrar os fortes condimentos do prazer exacerbado capaz de fazê-lo vibrar até a exaustão. Assim, evadia-se frequentemente, viajando para Florença e Veneza, onde se podia entregar com todo o vigor à libertinagem. Sentia, porém, saudades das rodas amigas senenses. Acalentava em ânsia crescente voltar às orgias antigas entre os velhos amigos. O pretexto das festividades do Pálio era motivação oportuna para a nova evasão do lar, na direção da cidade em que se engalava para o primeiro período das celebrações festivas. A semelhança de ave prisioneira que reencontra a liberdade, enquanto segue atrás à lacraridade das ruas, vencendo a via Cássia, serpenteante entre os outeiros nos quais a cega pôs o feno dourado a secar, recebendo as lufadas quentes da atmosfera carregada, sob um céu pardacento tostado de sol forte. O moço tem a imaginação em febre e sonha com o reencontro dos amigos. Para trás ficam os símbolos representativos de sua destemida ambição. Enquanto os animais fogosos ganham a distância que os separam da orgia porque anseia, volta-se inconscientemente para a colina e olha pelo retângulo da janela o aclive em que repousa o velho solar vetusto, a alameda de cipestres balançantes, e num átimo voltam-lhe à mente as cenas que gostaria de olvidar, ali praticada nos nefandos dias passados. O perdulário sente estranho arrepio percorrer-lhe o corpo, enquanto algo mais poderoso do que a sua vontade lhe dá ímpetos de correr mais do que os corcéis para fugir, libertando-se da realidade. Imperiosamente necessita esquecer, afogar no prazer a sandice desesperadora. As nuvens de pó se erguem à passagem do veículo, apressado e porque o calor já asfixiante àquela hora do dia, ou porque a monotonia do trote dos animais produz uma melopeia hipnotizante, singular torpor
invade o jovem, que se deixa conduzir pela modorra que lhe avassala as carnes, terminando por vencê-lo totalmente. Do lado de fora, a exuberância do dia ardente de agosto, o ar morno parado, os campos crestados e os montes como contrafortes naturais em defesa da região. Dentro da sege, entre os estofados rubros sacolejantes, com as janelas abertas e as cortinas afastadas, o cavaleiro Cherubini experimenta estranho mal-estar. Sofre a sensação de que o calor asfixiante domina o seu cérebro e, de repente, vê-se empurrado da carcaça fisiológica que ressona caída sobre o banco. E ele, mesmo emplumado de pé, defronta-se com Assunta, numa esfera de sonho. Instintivamente, deseja com sofreguidão fugir da mulher assassinada, mas imperioso comando que o ata ao corpo impede-o de consumar o anseio incontido. A sua vítima, que ressuscita dos meandros da morte, é antes uma megera que a arrebatadora filha de Chiuse, a apaixonada descendente dos nobres etruscos do passado. A boca sedutora d'antanho é um traço ensanguentado na face amarfanhada, na qual se destacam os 2 olhos congestionados a saltarem das órbitas. O rosto macerado perdeu toda a cor e vida. Um filete de sangue lhe escorre pela fossa nasal. A cabeleira basta e empastada, a testa larga, coroa de horror, causando náuseas. De mãos crispadas e miraculosamente entumecida, é mais parecida a um monstro que se evadisse do Hades, que a jovem de peregrina sedução que lhe compartia o leito de perversão. Imóvel, a aparição o enfrenta, sardônica, como se desejasse fazer penetrar em sua memória para sempre a máscara do pavor que exibe. Fecenina e grotesca, ergue as mãos que parecem garras de rapina na direção da garganta do antigo amante, avançando vagarosamente com um impacto de inconcebível hediondez. Sob a constrição do horror, o corpo do jovem gorgoleja, semi-asfixiado, debate-se no pesado soés. Inconscientemente procura libertar-se de tudo aquilo, arrojando-se porta fora em busca do campo crestado que os animais vão atravessando em ínfime correria. Tão pronto, pensa em fazê-lo, tem a sensação, ainda mais estranha, de que a porta resuma a presença do duque, com o mais feroz aspecto a impedir-lhe a evasão. Naquele antigo semblante de austeridade está esculpida a fogo uma face de ódio que aparvalha e os dos olhos, antes a menos que fitavam com misericórdia a dor dos infelizes, chipas de violência que crepitam como labaredas prestes a espairarem-se no incêndio voraz. Tentou gritar. A voz, porém, estava estrangulada na garganta ressequida. Passaram-lhe pela mente, em estupor, todos os atos minuciosamente, desde as primeiras articulações macabras nos refolhos do espírito mesquinho até a onda de crimes contínuos. Espavorido, o sinistro homicida sentiu-se morrer, desejando perecer, ter aniquilado a consciência. Não conseguia articular palavra. Foi o senhor Debite que arrebentou a turvação do momento. Não fugirás, Girolamo. Não tens mérito para morrer, evadindo-te a minha justiça. Se é verdade que não permitirei a vida, não te concederei a morte. Terás alongada existência para penar e pagar, gota a gota, todo o mal que fizeste e toda a loucura que vitalizas. Somos a tua sombra e estaremos onde quer que a tua vibração peçonhenta denuncie a ignomínia da tua passagem.
Pensavas que as sombras do crime apagariam as pegadas do criminoso na noite do esquecimento? Ignoravas que ninguém tem o direito de matar, desde que a ninguém é dado o direito de produzir a vida? Se não te podemos impedir a consumação dos objetivos macabros, não te permitiremos gozar o fruto da colheita dos resultados. Não confiando na justiça de Deus e sonhando com o poder da terra, tornaste-nos teu juiz e teu verdugo. Doravante, não te deixaremos mais. Conhecerás o travo do ódio, o desejo da morte, ansiarás pela inconsciência. Tudo quanto temos desejado para nós mesmos, desde que ergueste como destruidor das minhas esperanças. E como não a tivemos para os meus, por tua culpa, não as fruirás para ti, em razão da mesma culpa. Como se desejasse imprimir a ferro em brasa aquele encontro na mente do moço pávido, o vingador relanceou o olhar e apontou a Assunta, num misto de ferocidade e demência, ali presente, impossibilitada de raciocinar. Rilhando os dentes, o infeliz duque balsonou. Supunhas que a matasse também. Como te enganas com a vida, usurpador da existência. Desconheces que a destruição da roupa orgânica de forma alguma extingue o ser que continua desditoso ou feliz conforme a mereça? A morte é mais cruel e indevassável do que a vida. As mais funestas narrativas não descrevem o que é atravessar as águas do Estige ou sofrer a presença das parcas. Quando Atropos corta o fio da vida, a morte apenas dilata as sensações e a exigência se alonga como um rio perdido no infinito. Rebolcam-se as águas lodacentas os que foram vencidos pela desgraça, como eu, atirado que me encontro no fosso do ódio pelas tuas mãos criminosas que deceparei, logo mais após fazer-te verter baga a suor da desdita que impuseste. A tua comparsa? Fita, reconheces? Sim, é Assunta, a traidora. Jaz agora sob meu guante. Alcancei-a do lado de cá. Logo se libertou da matéria brutecível na qual pretendeste apagá-la, silenciando-lhe a cumplicidade. Surpreendida pelo teu punhal cegas vidas, não há palavras nem tintas que possam dizer o que lhe passou pelo infeliz espírito expulso do corpo, ao império da tua impiedade e cobardia. Os lábios selados, a garganta hirta, os meios de comunicação impossibilitados de articulação e o cérebro ricochetado pelo assombro, desejando bradar toda a alucinação. As dores sobre-humanas, acompanhadas da surpresa, as amarras físicas vigorosas, dominadoras, a noite da razão toda feita de incomensurável agonia. Não as pode entender, porque a águia desconhece as sensações da pomba, estraçalhada nas suas garras contraídas. Entenderás depois, logo mais, quando começarmos a fazer justiça, como agora já compreende a víbora que a te acompanhou no crime do meu solar, ajudando-te e hominizando-se ao teu lado. Ninguém soube realmente o que aconteceu, conforme supunhas. No entanto, eu lá estava, arrastado pela tua mente odionda, que me exprobava, arrancando-me do sepulcro onde eu me encontrava em desalinho, para seguir contigo, estupificado pelo corredor longo, escuro e inerme, ver-te no assassínio dos meus filhos e Lúcia, indefesos ante o abutre devorador. A entidade desfigurada, arquejante, babava. O ódio é semente de destruição que ressuda tóxico corrosivo a aniquilar interiormente.
Aqueles que são alcançados pelas suas nefandas e mortíficas destilações, de tal forma se impregnam que somente o mergulho em novas formas carnais consegue diminuir a mortífera emanação. Desenvolvido no homem, por processo de educação deficitária, desde a mais tenra infância, na qual se injetam os germes do egoísmo, da prepotência, da vaidade, muito facilmente medrarão os princípios da ira, que se transforma em rancor, logo tenham desconsiderados seus propósitos inferiores. Em toda parte, os sêmens do ódio se encontram latentes, considerando-se que na terra, ainda, a força do instinto predomina sobre as manifestações da inteligência e do sentimento, numa conspiração formal contra a evolução do ser e sua consequente libertação das amarras primitivas. Enquanto predomina a natureza animal, em detrimento da natureza espiritual, o homem se aventura na posse indébita dos valores transitórios e promove a guerra, exteriorizando-se os princípios selvagens que ainda vigem no seu ser. A impiedade se manifesta desde cedo nele, mediante a indiferença pela dor do próximo, e se por acaso é convocado à justiça para selecionar os criminosos, em defesa dos cidadãos probos e corretos, aplica a lei não como corretivo e processo de reeducação, porém na forma de punição e vingança, como se a justiça fosse exclusivamente cirurgiã, e não processo retificador de educação e disciplina em que o amor deve preponderar. A violência medra porque há clima propício para a rebeldia e o ódio se instala porque encontra reciprocidade na atmosfera moral das criaturas. Quantas vezes, antes as calamidades, as tragédias ou as injustiças de que alguns são alvo, cidadãos pacatos se rebelam, dando vazão a sentimentos que já não se aceitam sequer nos bárbaros? Quantas pessoas de siso e educação se revelam vândalos, desde que estejam a sós ou se acompliciem em Malta, instigados por nonadas que lhe assulam as manifestações primárias? Por esta razão, a paixão de qualquer natureza deve ser motivo de disciplina pelo homem de bem. Nem a indiferença ante a aflição do próximo, nem a exacerbação pelo sofrimento injusto. Moderação é medida preventiva para os estados que a patologia, nos estudos psicológicos, examina como capítulo básico da degenerescência do homem. Quando rutilarem as morigerantes lições do Cordeiro na terra, o ódio e seus sequazes baterão em retirada, dando lugar ao clima de amor por ele preconizado e vivido até a cruz. Ante o torvo semblante do acusador, Girolamo respirava com dificuldade, açoitado pelos tropéis das lembranças sinistras que retornavam à mente sobressaltada. Longe, porém, de arrepender-se ou justificar-se, sintonizava com o ódio que o pai adotivo destilava, sentindo-se impossibilitado de selar-lhe os lábios em definitivo. De compleição moral pusilânime, não tinha coragem de enfrentar a vítima, acostumado aos ardis criminosos nos quais sempre se escondia. Por mais que desejasse libertar-se da constrição da cena, não conseguia senão afundar-se ainda mais na angústia maceradora do momento. Sei o que pensas, miserável, baldou soturno e frio o adversário. Ouço-te por processo que ignoro. Tua mente fala na minha e sei o que desejarias perpetrar para silenciar-me, como tem feito com os infelizes que tentam obstacularizar-te o avanço desregrado. É, porém, inútil. Não me atingirás.
Eu sim, tenho-te nas mãos e te esganarei lentamente, como fizeste aos meus asfixiando-os com frieza calculada. Mas ainda não acabei. Ouvirás agora a tua parceira. Ela está do meu lado. Recebi-a depois da morte, submeti-a a mim, considerando o ódio que agora também ela te devota. Escuta, bandido, para que nunca mais esqueças. Assunta, conquanto tivesse o aspecto de Górgona por momentos, lívida por instantes rubra, escancarou a boca macilenta e vencida por dolorida agonia do estômago. Por que me destroçasse a vida? Quando a juventude me sorria infeliz. Não te fui cômpar, dócil e maleável, deixando-me arrastar à hediondez do crime sob sua inspiração? Ao dar-me meu corpo, não selei contigo pacto de vida ou morte, oferecendo-te também minha alma, que ambos atiramos na desgraça em que ora padeço? Dá-me uma só razão para o homicídio que perpetrasse contra mim. Silenciar-me a voz, apagando-me a tua presença? Inditoso e venal assassino, eu te lamento por não te perdoar. Na tua sã e desfaçatez, ignoras Deus ou te supões maior do que Ele, para tomares nas tuas mãos as vidas e destroçá-las, como se fossem brinquedos de que te podes utilizar caprichosamente, para logo após arrojá-los no abandono do abismo? E eu que tanto te amei. Lágrimas de fogo escorriam abundantes pelo rosto congestionado da facínora, colhida na rede da própria trama. Convulsiva, no entanto, vociferou. Todo o amor que nutria por ti agora me consome em fornalha de ódio vivo. O duque colheu-me e vinga-se em mim. Rouba-me energias, vampiriza-me, deixando-me somente parcas forças para que eu as tome de ti, vampirizando-te também, já que estamos tão vinculados, a fim de passá-las para ele. Nada sabes da morte, corretor da destruição. Locupletam-se aqui em hediondos conúbios os desventurados como nós. Fazes parte, já, dos que aqui se encontram, não obstante ainda estejas fora destes sítios. Experimentarás o exaurir das energias, o deperecer inevitável e depois estaremos esperando por ti, vinculados uns aos outros pelos crimes que nos igualam. Girólamo, Girólamo, por quê? Uma estrídula gargalhada sibilante de loucura espocou e Girólamo acordou. Fosse porque o leve carro vascolejasse, ameaçando cair, fosse pela penetrante voz da ex-companheira. Suor abundante escorria-lhe pelo rosto coberto de pó. Trêmulo, fez que o cocheiro parasse os animais e saltou para respirar um pouco de ar. A atmosfera pesava angustiante. O auriga saltou a seu turno, procurando atender o amo, que o empurrou, caminhando em direção à velha árvore à margem da estrada para um pouco de renovação, recompondo o íntimo tumultuado pelos acontecimentos do sonho. A cidade, à vista, parecia convidar os que se encontravam nas cercanias. Ante a preocupação do servo, Girólamo apontou a anteporta de Camolha e, às meias palavras, pediu que a carruagem vencesse a pequena distância que faltava para atingir a porta de entrada, seguindo em direção à fonte falônica, dentro da cidade, para depois de refrescante parada, procurar o bispo no palácio ao lado da catedral em busca de conforto e refacimento.
No pequeno transcurso, enquanto o veículo vencia as ruas medievais com as suas lajes antigas, mantendo as cortinas descidas, Girolamo procurava tranquilizar-se de que tudo não passara de um miserável pesadelo, resultante da sua evocação inconsciente dos dramas do solar, quando na Via Cássia olhara a altaneira construção no acume da colina. Mas, refeito e quase otimista pela chegada a Siena, que o aguardaria com renovada carga de emoção bastarda, achegou-se à fonte generosa de 3 arcadas e refrescou-se, asseando-se ligeiramente para arrumar na direção de uma hospedaria, sorver um cheante e procurar os amigos, de cuja companhia sentia incontida falta. Recebido com galhardia pelos companheiros de dissipações, que logo se reuniram para comemorar a chegada do antigo sócio dos prazeres, Girolamo experimentou indômita felicidade, como se valorizasse então o alto prêmio da liberdade que parecia ter perdido mediante o consórcio matrimonial. Repassou mentalmente as noitadas embriagadoras, refletindo no tempo de que podia dispor, agora os recursos pecuniários lhe abriam amplas perspectivas de gozo e, delirante de júbilo, explodiu em imensurável alegria. Era como se prometesse a si mesmo não perder sequer uma gota da rara oportunidade de viver intensamente. O lar, afinal de contas, não lhe representava impedimento. Homem venal teria razões sobejas de afastamento do solar de Bitche, reiteradamente, dele fazendo um lugar de repouso entre as viagens que ora se tornariam constantes e alongadas. Conhecia por notícias que chegavam, fascinantes das glórias que então se viviam em Veneza, onde o exótico vinho de Chipre era derramado em festins incessantes, conquanto perdurasse a incômoda situação política. As famosas recepções festivas nos palácios venezianos e as venturas amorosas nas gôndolas românticas entreteciam neste rápido momento as ânsias de novos e redobrados gozos do moço senense. Desde há muito, não privava de júbilos tão expressivos. Mesmo no matrimônio, para ele a conquista da nobre Beatriz era apenas um capricho, a mais, mediante a qual aumentava as posses por meio de comércio afetivo, então em muito voga. Não se sentira tão grande ventura. Momentaneamente, fascinado pela consorte, dedicara-lhe algum tempo, não todavia o suficiente para fazer-se prender pelos veames imateriais do amor, a cujo culto seu caráter dificilmente se rendia. Apaixonado, perseguia sôfrego emoções novas, jamais aquelas derivadas dos sentimentos superiores, únicas que são capazes de lenir os tormentos íntimos e que, à semelhança de linfa refrescante, possuem recursos para matar a sede dos desejos infrenes desregrados. Via-se mentalmente cercado, no futuro, de mulheres jovens e belas, provocando inveja aos companheiros, como se estivesse guindando ao carro do triunfo desmedido a correr em nuvens róseas de ilusões. Foi despertado do devaneio pela bulha agitada dos amigos que lhe indagaram, ruidosos, o porquê do olhar distante e da expressão da face enigmática. Desculpando-se com justificativas do cansaço e do calor, escusou-se por ter que se ausentar, informando da necessidade de entrevistar-se com o bispo a respeito de negócios urgentes quão inadiáveis. Francesco, seu amigo garboso e pervertido,
reivindicando o direito de retribuir-lhe a hospedagem de que for objeto em seu solar por ocasião das bodas, insistiu e terminou por conseguir transladá-lo para o Palácio T, na praça do mesmo nome, fronteiro à célebre igreja de São Cristóvão. Sensibilizado, Girolamo aceitou o convite, tendo em vista o que representaria socialmente a sua hospedagem no famoso edifício T. E recordou-se da magnitude da construção de estilo gótico rigoroso, em pedras de cantaria trabalhada, com sua fachada em 3 pisos distintos, esbeltos e nobres, assinalados pelas 2 ordens de amplos bífloros. O amigo, muito alegre, transferiu sua arca de viagem enquanto ele seguia ao palácio do bispo na praça do campo. Logo sentiu-se a sós, sob o mesmo caustiante sol do entardecer. Girolamo voltou a experimentar a singular apreensão que o inquietava. Tinha a sensação incomum de que fazia seguidos por malta de inimigos impalpáveis, acreditando-se ainda perturbado pelo pesadelo de que fora cometido na viagem, tentou retirar da mente as ideias deprimentes, considerando as promessas de ventura com que a ocasião lhe acenava. Todo o casario de Siena resplandecia ao sol. Os telhados de barro vermelho cozido, as casas serpenteantes entre as ruas tortuosas, subindo e descendo as colinas com o Duomo em mármore branco e negro, em destaque no alto, os loendros arrebentando em flor e perfume, os ciprestes resinosos sempre verdes e altaneiros, os edifícios apoiados uns aos outros e os arcos sobre as ruas estreitas, pavimentadas das velhas lajes, largas e gastas, em simetria harmoniosa. Tudo falava ao cérebro turbilhonado do rapaz que a pintura citadina era um presente que não podia desprezar. Tentando sorrir e possuir a cidade formosa que lhe surgia como dádiva espontânea, avançou na direção da praça, antegozando o encontro com o mentor religioso, que certamente lhe acalmaria as inquietações, dando-lhe a bênção confessional. Naturalmente que se recordara de trazer para o pastor a dádiva da sua generosidade ou o suborno para a sua cumplicidade demorada, como testemunho de fidelidade e afeição. Ao aproximar-se da porta central do palácio, Girolamo sofreu um estremecimento. Todas as suas carnes e músculos foram subitamente sacudidos por vibrações poderosas, que o fez fremir. De inópino, o suor gotejou-lhe na testa, na face, e as mãos lhe se fizeram frias. Pareceu-lhe escutar, não saberia dizer se de dentro ou de fora da consciência, agudo grito blasfêmio e acusador. Assassino! Assassino! Conquanto desejasse manter-se rijo, veio-lhe um vágado ligeiro que por pouco não o arrojou ao solo. Tentando dominar-se, apoiou-se à porta de carvalho antigo, lavrada até recompor-se, e avançou sobre o piso de mármore embutido. O peito lhe a fez arfante, e incontrolável tremor pôs-se a agitá-lo. Que poderoso trauma lhe ocasionara o pesadelo da Via Cássia? Refletia. Talvez, em saindo dali, procurasse um ervanário para algumas duchas e possivelmente fazer uso de qualquer poderosa infusão calmante. Ante a ideia fascinante, pareceu-lhe aquietar o espírito. Anunciado pelo porteiro ao secretário de sua eminência reverendíssima, Girolamo foi recebido gentilmente pelo clérigo em sua biblioteca renascentista, ricamente decorada. Lá dentro, o ar era agradável e a sala de amplas proporções, atapetada, luxuosa, e isso funcionou como um refazimento para o atormentado viajante.
Depois de apresentar a sua espórtula à Cúria, por meio de seu representante, Girolamo foi colocado à vontade e astutamente inquirido. Como se ainda estivesse possuído pelo terror das lembranças que não lhe abandonavam a mente, o rapaz resolveu com habilidade informar-se de alguns pontos de fé religiosa que o mantinham em dúvida. Dessa forma, sem maiores delongas, esclareceu ao amigo as suas dificuldades religiosas, ante os sucessivos acontecimentos insólitos que o haviam surpreendido e o deixaram inquieto. Dentre os pontos básicos dos seus contínuos estados de espírito, um deles merecia destaque, o que dizia respeito à volta dos mortos para perseguir os vivos. O sacerdote, pouco interessado no destino das almas e amaciado pela vida de excessivo conforto que desfrutara, pouco afeito às meditações superiores da vida espiritual e aclimatado às evasivas filosóficas e aos velhos chavões distante do raciocínio iluminativo e racional, sorriu displicente e inquiriu por sua vez. Crê você, meu filho, que os mortos retornem ao teatro dos homens para os perseguir? Não sabe, graças à Santa Madre Igreja, que a crença supersticiosa em tais ideias é blasfêmia e que os que cultivam esses pensamentos pagãos são tidos como bruxos e feiticeiros? Fez uma pausa de efeito e, indiferente às inquietações do pupilo, acrescentou: Posso afirmar-lhe que ninguém retorna após a morte. Os demônios, muitas vezes, para tentarem os que encontram na graça do Senhor, assumem formas humanas e disputam com os anjos as almas dos que ainda se encontram na terra, limitados nas paredes do corpo. No entanto, Excelência, retrucou o jovem, pensando assim, ocorre-me que seria indiferença de Deus permitir que os emissários de Beelzebu perturbem com seus vastos recursos os que desejam a trilha do bem. Não me refiro a mim porque reconheço desde há muito encontrar-me um tanto fora da paz interior. Todavia, parece-me, impedindo-o de prosseguir na exteriorização do pensamento, o sacerdote que desejava encerrar a entrevista esclareceu jovial. Deixe, meu filho, para os estudiosos as exégetas desse problema da fé. Retire-os da sua cabeça e trate de distrair-se. Estendendo-lhe a mão, apresentou ao moço uma única vez interessado no importante problema do espírito, o anel para o ósculo e, com a habilidade de diplomata que era, encerrou o encontro. Mas, disposto, o rapaz osculou a joia, despediu-se efusivamente, prometendo visitá-lo noutra oportunidade, e, abençoado por meio do formalismo inoperante e inútil, demandou a praça ensolarada em pleno entardecer. A chegada ao Palácio T, na parte superior da cidade, fez-se seguida das homenagens dos anfitriões. Francesco e sua esposa, uma morena de grandes olhos claros e tez bronzeada, de aparência sensual e liviana, acolheram o visitante com reais demonstrações de cordialidade e júbilo. Por estranho processo magnético, porém, Girolamo sentiu que a esposa do amigo experimentou a mesma sensação de prazer que ele, ao primeiro encontro, e rejubilou-se interiormente. Francesco conduziu-o à peça interior em que se deveria hospedar e apresentou-lhe as bilhas de água fresca, a bacia de fina porcelana para a higiene corporal. Sacudido pelas alegrias espontâneas do momento, Girolamo pareceu novamente ouvir ensurdecedora gargalhada a estrugir dentro de sua cabeça, reconhecendo a voz de Assunta assassinada, como se ela estivesse presente. Empalideceu de inupino e fez-se lívido.
Francesco, surpreso, inquiriu o amigo a respeito do seu estado. Não é de assustar, asseverou o cavalheiro. Creio que o sol cauteante na viagem fez-me mal. Tive um pesadelo e desde então estou sendo acometido de desconhecidas sensações, quais delírios produzidos pela marema, conquanto não esteja febril. Desejava mesmo perguntar-lhe se há na cidade algum ervanário que mereça uma consulta, ou algum médico, embora a minha indiferença e quase prevenção total contra os médicos. Sim, redarguiu o anfitrião, sei que fora da cidade, além da porta ou vile, reside estranho misto de ervanário e adivinho, que atende seleta clientela. Não obstante, permanece em silencioso abandono entre os seus ungüentos e mistérios exóticos. Nossa família consultou-o mais de uma vez com excelentes resultados. Mas que teria o conde Cherubini para interessar-se por gente dessa jaez? Se me guarda segredo, falou esfogueado o nobre, gostaria de consultá-lo para acalmar-me a respeito dos problemas graves de família. Não ignora você a tragédia de que foi palco solar que hoje é propriedade minha. Não posso negar que cruéis presságios me acossam desde que para lá translei residência. E desde que há alguém que se atreve a penetrar nos meandros dos mortos, muito gostaria de inteirar-me de algumas questões que me perturbam a respeito do assunto. Depois de uma pausa de demorada reflexão, Girolamo interrogou. Como a ceia nestes dias de verão é sempre recuada para as horas frescas e avançadas da noite, não poderíamos ir ao encontro desse misterioso oráculo? Seriam somente 2 horas no máximo entre ida e volta. Se você aprova, poderemos chamar o palafreneiro e seguiremos de carruagem até lá. Francisco surpreendeu-se com o estado de exaltação do amigo. Os olhos estavam arregalados e o pallor da face traduzia profunda desesperação. Assentindo, foram dadas ordens para que se atrelassem os animais à carruagem e minutos depois os 2 moços partiram, apressados em direção da porta ou vile. Sopravam os ventos campesinos do entardecer, embora o sol ainda estivesse modorrento por sobre o longínquo crepúsculo. Vencida a porta, os animais galoparam por mais alguns quilômetros e atingiram a habitação do sensitivo. Foram recebidos à porta pelo estranho hierofante que se trajava a grega antiga. De idade avançada e plácido olhar, a cabeleira basta e as barbas crescidas, estas desciam emoldurando-lhe o rosto e dando-lhe a feição de venerando vulto bíblico, arrancado às páginas do passado. Delicado, o intérprete dos espíritos convidou os moços a entrarem em pequena câmara profusamente decorada de caracteres astrológicos e com os signos do zodíaco, ervas perfumadas e turíbulos com fumo odorífero. Assentou-se sobre o almofadão e em cima de um tapete envelhecido e solicitou aos jovens que se acercassem, descalçando-se e sentando-se também. Após demorada concentração, em que as têmporas pareciam dilatadas e suando fartamente, recompôs-se, solicitando a anuência de Francesco para ficar a sós com Girolamo, no que foi atendido. De imediato falou o moço intrigado e médica. Vejo sombras vingadoras que o ameaçam. Sua vida está em grave perigo. Ouço choros convulsos de crianças indefesas que suas mãos assassinaram. Mentiroso, trovejou o consulente dominado de ira singular. Que pretende com tais calúnias? Acalme-se, meu jovem, respondeu sereno o médico. Você não se atemoriza nem
me intimida. Estou acostumado às ameaças dos que se encontram jugulados ao remorso e dos que temem a verdade. Você sabe que não são mentiras nem infâmias quanto lhe digo. Vejo e ouço como você mesmo tem ouvido as vozes clamando por justiça e suplicando punição contra o criminoso que lhes roubou a vida. Por que, meu filho? Porque investiu contra a vida daqueles que eram os filhos do seu benfeitor? Onde você colocou a justiça divina? Não sabe que a vida do próximo é patrimônio sagrado da divindade? Repentinamente, o ancião se tornou muito lívido e, com a boca retorcida em ricto cruel, enunciou com voz inesquecível, pelo tom de sarcasmo e ameaça. Não escaparás à justiça, bandido. Trouxe até aqui para que me ouviste em lucidez. Não poderás dizer que estás sonhando ou em delírio. Ouvirás minha voz onde estejas, causticando-te o cérebro até despertar a tua consciência nefanda. Sigo-te os passos desde a hora do crime, como a sombra acompanha o corpo onde se encontre. Não te permitirei respirar o ar puro da paz, como não facultaste aos meus filhos e à Lúcia aspirarem o oxigênio da sobrevivência. Usarei da mesma técnica que te utilizasses em piedade e em segurança. Agora possuis o que um dia seria teu, por outro processo, e que a tua precipitação roubou. Desgraçastes os outros, mas desgraçaste também. Tens o solar e os valores, e doravante sentirás as mãos tintas de sangue, do sangue das tuas vítimas. De Assunta, que te odeia tanto quanto eu, também ela está aqui. Girolamo desejou evadir-se do local abafado. As ervas, ardendo no incensório, e a fumaça ondulante na peça quadrada pareciam ao criminoso estupeficado fantasmas dos que entrucidara, que se corporificavam. Tinha a sensação de enlouquecer. Caído em contrações dolorosas, o oráculo continuava a falar sôfrego, odiento. Sou o Duque de Bite, homicida nefasto que a morte libertou para a vida e a justiça. É tarde para que voltes atrás. Já não podes recuar. Apareceu-me a tua tia e rogou-me piedade para ti. Eu, que a tenho amado, sofri-lhe a reprovação à minha conduta. Por ela recebi-te ao meu lar, apesar de jamais ter por ti nutrido compaixão ou simpatia. Dei-te meu amparo legal, tornei-te filho e peçonhento voltaste contra o colo que te amamentou. Como poderia perdoar-te? Nunca, nunca. Não te considerei o lenitivo da trégua, a fim de que as tuas forças não se renovem, nem se refaçam as tuas energias. Impedirei que sigas o caminho que trilhas. Possuís tudo o que antes era meu e de outrem. Não experimentarás, todavia, uma posse maior, a da paz. Ouvirás sempre minha voz, até a hora em que te arrebatarei para cá, tomando-te aos meus cuidados. Rolarão séculos de horror sobre nós dois. Nunca ouve-me, nunca terás o meu perdão. Desgraçado, infeliz criminoso, recebe agora o fruto ácido da tua rapina. Uma gargalhada em espasmos doloridos ecoou na sala abafada. O ancião estremeceu e silenciou, dominado por ignota inconsciência. O moço, vencido em toda sua pusilanidade, que queria chamar o amigo, rogar socorro, não conseguiu. Parecia chumbado ao solo, aparvalhado, imóvel, com as têmporas dilatadas, respiração descompassada, com suores álgidos. Aqueles minutos pareciam não ter fim. Marmório e o oráculo jazia estendido sobre o tapete, respirando com dificuldade arquejante.
Girolamo, colhido pelo inevitável, encontrou-a com a consciência. Tentava arrebentar as algemas da magia poderosa que o imobilizava. Impossibilitado de raciocinar, constatava pela evidência a realidade do comprometimento. Não obstante, fosse incapaz de entender o mecanismo pelo qual a vida respondia com incomparável vigor, desenovelando a trama dos crimes, os mistérios da morte. No paroxismo que se alongava sobre o clangor do desespero que se via possuído, mais por encontrar-se descoberto do que pelo acoimar da consciência necessitada de departamento. Tentava coordenar o raciocínio que lhe parecia tardo, de modo a entender como o bruxo se pudera inteirar do desfecho dos ocorridos no solar de Bit. Imerso na meditação, atarantado pelo tumulto da verdade que o esbordoava, inevitável, experimentou de súbito que a aragem asfixiante da sala fora renovada por mãos intangíveis e uma brisa refrescante soprou confortadora. O hierofante caído ergueu-se suavemente e com um semblante transmudado, no qual uma serenidade envolvente lhe aformoseava as linhas, falou transfigurado. A musicalidade da voz penetrava a acústica do moço, acalmando-o, sensibilizando-o no recôndito do ser. De onde vinha aquela mágica modulação? Que estranho sortilégio possuía o grego para apoderar-se assim dos segredos do coração, encarcerado no ódio, que sucumbiu na avalanche de 1000 misérias e morrera na frieza da indiferença pelos alheios destinos? Interrogava-se o moço. Não pôde continuar a reflexão, convocado à realidade do momento pela presença espiritual que o visitava. Desperta para Deus, Girolamo, falou a entidade comovida. A tua surpresa reflete a ignorância do nosso século em torno da problemática do viver. Desencarcerada do corpo, não sucumbi quando ele foi embutido na capela do nosso solar. Encontrei a vida e não o rio de esquecimento transposto ao túmulo. Despertei como milhões de seres acolhidos pelo amanhecer da imortalidade. As cogitações religiosas do passado, que traíram as revelações de nosso Pai, não me impediram defrontar a aurora da eternidade, da qual ninguém se pode furtar, mergulhando no nada ou sucumbindo sob as forças destruidoras do mal. Sou a tua tia, apieda-te de ti e daqueles que inferiste fundamenta, traindo os elevados deveres cristãos e humanos, que volta para falar-te. Agora marchas, revel, sob o peso da vindita, vindo a experimentar, logo mais, o ultraje da própria consciência, assodada pelo remorso, irreversíveis que poderão conduzir-te a funestas consequências. Antes que consumasse os hediondos fratricídios, prosseguiu a mensageira com modulação emocionada, auscultando-lhe o espírito em torvelinho, falei-te em compulsão num transe espontâneo, quando estavas prestes a deferir os golpes da abjeção criminosa. Não me quisestes ouvir, embora o constrangimento que te impus, fazendo-me escutar. Não me atendestes ao sugerir-te a fuga. Informei-te tudo o que passaria a tuas mãos, mais tarde pelo impositivo da sabedoria divina. Rechaçastes meus alvitres e penetraste no paular da monstruosidade sem limite. Agora recebes em troca do ódio semeado a perseguição que começa e não sei quando terminará, porquanto nem a morte consegue às vezes para o desaguar da animosidade. Se volto ao teu coração ingrato e insensível, recordando os filhinhos e Lúcia que trucidaste na fúria enganosa da busca da segurança e da fortuna,
ou evocando a Assunta, que te seguiu a hipnose abrasadora do desvario sexual, igualmente fulminada pelo raio da tua loucura. Faço-o por Nímio, sentimento de compaixão por ti e por aquele que, chamado pela tua ferocidade à arena do revide, afunda-se irremediavelmente nas trevas. Mas, a quem tanto amo e não merece ter somado a desgraça que o fere, a miséria do crime que planeja perpetrar contra a tua infeliz pessoa. Refiro-me a Giovanni, o meu amado. Aquela voz dolorida, retalhada à alma do criminoso, chocado ante o espetáculo da imortalidade envolvente, indestrutível. Incapaz de reagir pelos métodos da ética cristã, deixava-se avassalar por dúvidas atrozes, conquanto à vera realidade dos fatos. Recua nos teus intentos infelizes e refaz o caminho, prosseguiu a senhora duquesa. Jesus não deseja a morte do pecador, mas o seu arrependimento, a sua salvação. Há sempre um caminho para quem deseja buscar a verdade, renovar-se a vida. Giovanni te afirma que nada o deterá e que é tarde para ti. Eu, porém, te digo, é tempo ainda de refazeres ao menos parte dos danos causados às vidas ceifadas, redimindo-se por meio de vidas que possas amparar e resguardar. As tuas posses, arbitrariamente tuas, multiplicas na sementeira da esperança, nas terras baixas que a marema toscana empesta, aniquilando vidas. Drena o solo e recupera-o para os esfaimados que te fitam o poder, vencidos por inveja e revolta inominável. Socorre a velhice e atende à orfandade, tu que és o autor de desmandos e lágrimas. Transforma as moedas do crime em pães da esperança e favorece a noite do erro com o sol da misericórdia, em benefício dos que falecem à míngua de pão e socorro. Medita nas lições misericordiosas do crucificado e escuta-lhe o brado de perdão. Ele que perdoou os que o maceravam numa cruz ignóbil, a ti também perdoará a suprema alienação, facultando-te o recomeço em instância inicial de renovação interior. Beatriz ajudar-te-á na lavoura do bem em começo. É jovem e te ama. Entretece com ela a coroa da misericórdia e condula ao altar da fraternidade. Tu que da vida somente conhece o chafurdar nas paixões venenosas. Velarei por ti nos intentos primeiros da tua carreira de salvação, e, sendo-me permitido, te inspirarei nos propósitos superiores da redenção. Do ódio renascerá o amor, sobre os escombros das ilusões abandonadas, e a floração da fraternidade produzirá os frutos do perdão daqueles que foram lesados pela tua incúria. Houve uma grande pausa. A sala enchia-se da noite em triunfo sobre o dia, em declínio ao longe. As vozes da natureza murmuravam lá fora. Após o silêncio angustiante, o espírito Ângela aduziu. Na noite de tempestade, enfrentaste a natureza em fúria, e a tormenta fez que ninguém ouvisse os débeis gemidos das tuas vítimas. No dia de primavera, roubaste o alento de Assunta enquanto as flores aromatizavam o ar. Neste entardecer de verão, eu te suplico despertamento. Arrepende-te, Gerólamo. Deixa que penetre a luz do discernimento em teu espírito arredio aos propósitos do amor. Por mais longos te sejam os dias, e eu duvido que nesse estado os tenha muito promissores. Chegará o momento da partida, do ajuste de contas com a divina consciência. Ninguém consegue evadir-se a responsabilidades dos atos, e horas soam no relógio da vida que conclamam o distraído à visão da realidade, despertando-o em definitivo para o encontro com a razão, mesmo quando obstinados na invigilância.
Eu te suplico, meu filho, salva-te, salvando aqueles que ora te seguem, peçonhentos e vingadores. Busca Jesus e ora. Estiveste hoje ao lado do sacerdote, levando as mãos cheias de moedas e o coração vazio de paz. Retornaste de lá com as mãos vazias de bens e com o coração cheio de ilusão. A bênção dos homens vale com a vacuidade deles mesmos. Só o amparo da consciência reta no dever é bênção legítima para a paz de cada um. Não te mancomunes com a insanidade. Para enquanto o tempo urge a teu favor, ou sem dúvida será tarde demais para ti, para muitos de nós. Abençoe-te o Senhor, Girolamo. Pela face desencarnada e nívea do ancião, as lágrimas em pérolas escorriam contínuas, abundantes. Girolamo sentiu-se destravar da magia da hora, ergueu-se de um salto, qual felino ferino, demandou a porta e encontrou o amigo que já se exasperava com a demora, pedindo-lhe que partissem a toda a brida. Pelo caminho, falando com demonstração insoptáveis de cólera, o moço senense relatou desvairado. Esse miserável é um bruxo que merece a misericórdia da fogueira, que faz a Santa Inquisição que não alcança esses intermediários de Lúcifer. Imagine, Francisco, que o demônio tomou as características dos meus tios que me falavam pela sua boca, ameaçando minha existência com o propósito de destruir minha vida. Gargalhando nervosamente, fixando-se no engodo com o qual se comprazia na alucinação do que se fazia possuído, alvitrou ao amigo. Antes da porta ouvi-lhe um bom chiante me recobrará a calma, dando-me condições para o repasto e a noite sonhadora que nos espera. Esta é a primeira noite que posso dispor em Siena, nos últimos meses, e não irei perdê-la com coisa nenhuma do mundo. Ao inferno e morte, exclamou com feição de louco. Viva a orgia e ao inferno a morte, retrucou Francesco. No alto das estrelas apareciam volumosas e brilhantes. O céu, transparente, com reverberos da claridade do poente, lentamente prateava-se com a chegada do luar tranquilizante, qual poema de luz sobre os campos crestados e os ciprestes balançantes, abençoando a noite em mensagem de esperança e paz.